Oi, gente, coluna Seus Direitos desta semana está recebendo a doutora Luciana, que vai trazer mais, claro, um assunto super importante para a gente, falando sobre questões de vara de família, né, doutora? Especificamente hoje sobre a questão do divórcio, gente, do chamado divórcio extrajudicial, quer dizer, o casal decide se separar, né? Há um mínimo de diálogo entre eles, né, doutora? Sim. O que é muito difícil. E aí, então, há uma possibilidade de fazer isso de uma maneira que não precise ir até um juiz, né? Esse divórcio não vai até um juiz. Tô certo, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Então, esse assunto de divórcio extrajudicial, para muitos ainda não é um assunto conhecido, mas ele está sendo bem utilizado aqui na nossa comarca, que é o procedimento realizado num tabelionato de notas, ou seja, no cartório. Obviamente que, para que ocorra esse procedimento, tem que ter o consenso entre as partes, apesar de a palavra divórcio geralmente já vem aquela coisa, estão se divorciando, não tem consenso, já estão rompendo a relação porque, né, não tem esse diálogo. Mas temos muitos casos que o casal resolve, né, fazer esse procedimento de divórcio e traz todos os assuntos ali a ser colocado no divórcio, tudo certinho, podendo ser realizado no cartório sem problema nenhum. Que vai dar muito menos dor de cabeça se tiver que ir para a justiça, né? Porque a justiça tem seu trâmite, é lenta. Sim. E tem também uma questão que se nem você consegue decidir, por exemplo, a separação de bens, né? Se nem vocês que são envolvidos, que sabem o que quer de cada um tal, consegue, para o juiz é até mais difícil, né? Exatamente, porque é um terceiro, né, que vai resolver uma coisa que é muito mais fácil para o casal resolver, né? Porque é algo deles, né? E é um procedimento muito mais rápido, né? Porque o procedimento judicial, ele é uma demanda bem mais demorada até pela quantidade, né, de processos judiciais que tem. E é um procedimento realizado no tabelionato, né? Então, depende só do tabelião, das partes e ok, né? Então, é um procedimento que a gente consegue iniciar e em menos de um mês a gente consegue finalizar, sabe? Obviamente que tem casos que não é permitido, né, ser realizado no cartório, né? Tem os requisitos, né, para que seja haja a possibilidade de fazer esse divórcio por meio da via administrativa, que seria o cartório. Né? Os requisitos seria, primeiramente, o consenso entre as partes, né? Segundo, há a obrigatoriedade de ter um advogado representando. Não necessariamente... Tem que ter um advogado. Tem que ter. Mesmo sendo Pra via cada administrativa, parte. Não precisa ser pode ser um advogado para cada parte. Pode ser como já é um procedimento consensual, então um advogado ele consegue representar ambas as partes, né? Porque não é um litígio, né? Se fosse litigioso, já seria demanda judicial. Funciona até como uma testemunha que aquela coisa está sendo feita de uma maneira consensual e consciente, né? Sim, o advogado vai orientar como que é feito, tudo que deve ser levado para a escritura de divórcio, né? E ele pode representar ambas as partes. Ele vai assinar junto, né, a escritura pública junto com as partes, né? Ele, no corpo da escritura, ele vai ter tudo o que você está tratando do divórcio, ou seja, os bens que vai ser dividido, a forma que vai ser dividido, se tem filhos menores. Isso era uma discussão inicialmente quando a lei saiu, que foi em 2007, um dos requisitos que era obrigatório era não ter filho de menores para que o procedimento pudesse ocorrer na via administrativa, no cartório. Hoje já temos entendimento que há possibilidade, mesmo com filhos menores, que há possibilidade de a gente fazer o divórcio na via administrativa, desde que os assuntos referentes aos menores, que é guarda, alimento, visitas, já tenha sido primeiramente discutido ali por meio judicial. Né? Porque isso depende realmente da intervenção do Ministério Público, né? Para ver se os
direitos dos menores estão sendo preservados, né? Então, é algo que não consegue discutir somente no extrajudicial. Então, ele já tem que se vir previamente decidido para que ele só conste na escritura pública que esses assuntos referentes ao menor já foi determinado judicialmente, sabe? Mas não que seja já um impeditivo, né? Que inicialmente, né, quando saiu a lei em 2007, ele era um impeditivo, né? Quem tinha menor não conseguia fazer no cartório, né? A senhora acha que as pessoas deixam de fazer muitas vezes porque realmente não existe consenso ou porque desconhecem que é possível fazer dessa maneira? Se bem que quando procura o advogado já orienta, né? Sim, geralmente quando chega para mim, geralmente a primeira coisa que a gente apresenta é as duas vias, né? Quem resolve a qual via quer seguir são as partes, mas geralmente quando procura o advogado é porque realmente tem litígio, que há uma discussão, não conseguem definir ali exatamente a questão de regime de bens, né? Que é um dos assuntos mais discutidos no momento do divórcio é a questão dos bens, sabe? Apesar que né, quem é casado tenha o regime de casamento que ele segue, né, na certidão de casamento ali, então tem os 3 regimes ali possíveis, mas a maior dúvida sempre é na partilha dos bens, né? Mas que não é um impeditivo para fazer o extrajudicial. E pode acontecer também de o casal até querer o extrajudicial, mas aí na hora de discutir os bens, entra num entrave ali. Ah, mas é teu, mas é meu, e aí pode acabar indo para a justiça. Exatamente. Se vocês não conseguirem, se o advogado não conseguir conciliar ali as partes nesse sentido, vai acabar indo para a justiça. Isso, tem casos que inicia extrajudicial e parte para o extrajudicial, assim como tem casos que inicia no extrajudicial e termina inicia no judicial e termina no extrajudicial, né? Que são os casos até de menores, né? Que têm filhos menores. Inicia judicialmente, aí eles determinam que é devido ser discutido no judicial, que seriam os assuntos referentes aos menores, e volta para o extrajudicial para finalizar mais rápido, sabe? E esse tempo que leva para a justiça discutir, tem como prever mais ou menos quanto tempo leva para chamar as partes e decidir? Demora? Não, daí depende muito da quantidade de bens que vai ser partilhado, do que vai ser discutido dentro do divórcio, sabe? Alguns têm mais, outros têm menos. Alguns têm até, por exemplo, existe aquele regime de comunhão de bens, né? Quer dizer, quando a pessoa, o que é teu, o que é meu. Não existe isso. É assim que funciona, né? Tem o regime de separação de bens. Comunhão de bens é tudo nosso, né? No caso, o Exato. casal pensa tudo como sendo nosso. Na separação de bens, por exemplo, os dois, o que adquiriram ao longo do casamento, cada um tem a sua coisa, as suas coisas, isso? Isso, daí o procedimento de divórcio seria realmente só para homologar. Exatamente, só para você ali colocar o fim naquele casamento, né? Gera mais, assim, por exemplo, uma casa que os dois compram juntos, daí, mesmo que seja de separação de bens, aquela casa já está no nome dos dois, né? Então, já é uma casa que cada um tem 50%. Exatamente, e daí já vai estar determinado ali na escritura da casa, né, que 50% é de cada um, né? Doutora, o que hoje é muito comum as pessoas fazerem é aquele acordo, né, que é um contrato, né? Um contrato de união estável, né? É o mesmo, vale para a mesma coisa, embora seja algo que pareça ser menos formal, no fim das contas, quando separa, é a mesma discussão, quem vai ficar com o quê? Pode ir também para o extrajudicial ou para o judicial? Sim, a possibilidade dentro dessa mesma legislação ali, há a possibilidade de fazer a dissolução da união estável. Que daí não seria o divórcio, né? Porque o divórcio é quando há casamento mesmo. Sim. Mas o caso de contrato de união estável seria a dissolução da união estável. E aí entra a discussão de bens. Também. E aí qual que é o direito de cada um nesse caso? Daí no contrato de união estável ela segue o mesmo regime de comunhão parcial de bens, que é tudo aquilo que você adquiriu a partir do momento que você contraiu a união estável. Ah, sim. Daí 50% para cada um, né? Que é o regime parcial de bens. Aquilo que você conquista junto durante o período que está
né, convivendo ali em união mesmo. O que tem no seu nome antes dessa data é só seu. O que tem no seu nome, independente da pessoa ter ajudado ou não, a partir daquela data, ela tem 50%. Exato. A questão ali dos 50% também dá algumas coisas que entra só no nome de um, mas se a pessoa conseguir comprovar que ela ajudou, 50% mesmo que esteja só no nome de um, é do outro também, né? Mas ela tem que comprovar que ela ajudou. Exatamente. Não basta simplesmente ter o contrato que daquele período estava casada, né, com a pessoa. Mas Estava automaticamente se você estava junto, tipo, tudo que você adquire naquele período, mesmo que esteja só no nome de um, é dos dois, sabe? A única coisa, assim, que não entra é, tipo, se a pessoa recebeu um direito de herança, né? Mesmo que entrou só no nome dela, mas não entra daí na divisão quando vai... Ah, sim. No meio do caminho, uma tia rica morreu. Daí, a herança é só da pessoa. Só da pessoa, porque daí não é um bem adquirido por ambos, né? Ele adquiriu por direito hereditário, não porque foi algo que sobreveio digamos, do trabalho dos dois, né? Doutora, quais são os documentos que a pessoa precisa juntar para levar para o cartório para fazer o extrajudicial? Seria certidão de casamento no caso de divórcio, né? No caso de dissolução de união estável, que também é possível, seria o contrato de união estável, né? E a relação de documentos dos bens, né, que adquiriram, né? A depender da comunhão do regime de bens que segue, né? Então, se for um casamento com um regime de bens, comunhão universal de bens, eles vão levar todos os bens que estão no nome de ambos, né? Porque daí tudo se comunica. Se for um casamento que era regido por um regime de comunhão parcial de bens, vai ser só os bens que foram adquiridos durante o período do casamento. Matrícula de terreno, né? No caso de terreno urbano seria o IPTU, no caso de terreno rural seria a matrícula mais o CCIR, aí depende do bem que vai ser partilhado. Os documentos de veículo, extrato de conta, tudo que vai ser partilhado tem que levar os documentos daí. Dá mais trabalho separado que casar, né? Exatamente. E ainda tem, às vezes, né, claro, estamos falando de uma separação amigável, mas quando não é amigável, ainda tem que ficar encarando a pessoa, apesar de, né, de todos os problemas que geralmente dá uma separação, né? Essa é a grande diferença do procedimento judicial e extrajudicial, né? O extrajudicial, além dele ser mais rápido, mais barato, né, mais econômico financeiramente, ele também há esse desgaste menor emocional, né? Porque o desgaste do divórcio litigioso, o judicial, é muito grande, né? O desgaste emocional, né? Porque você reviver tudo aquilo que você está brigando, você está revivendo novamente, né? Doutora, eu imagino que deve ter muita gente que tenta, principalmente nesse extrajudicial, vamos dizer assim, simplificar as coisas, no sentido de que, fica com essa casa, a outra lá vai ficar comigo, se tem 2 casas, fica com esse carro, eu vou ficar com outro carro e está tudo resolvido. Nesses casos, qual que é o conselho que a senhora dá? Porque combinado não sai caro, né? Mas se não está registrado no papel, uma hora ou outra, pode ser que isso renda um problema, né? O que a senhora diria para um casal que, por exemplo, está vendo a gente agora pensando, né, não vamos no cartório, vamos então, você fica com isso, eu fico com aquilo e está decidido, não precisamos complicar. Assim, para que realmente ocorra o divórcio mesmo e a dissolução, ele precisa do procedimento, né? Seja judicial ou extrajudicial, né? Se a pessoa... Não vai receber ali o divórcio se não tiver resolvido essa questão. Não, né? Então, tipo assim, a divisão de bens, ela pode ficar para frente, sabe? Ela não necessariamente, assim, que você precisa, no momento que você vai se divorciar, você precisa já realizar a divisão dos bens, né? Não é o recomendável, né? Porque a partir do momento que você se divorcia, você já não vai ter a mesma relação com a pessoa. Então, para você deixar essa partilha para frente, vai ser pior, né? Então, é mais fácil resolver todos os assuntos referente a esse divórcio, essa dissolução, no momento mesmo do divórcio e da dissolução, sabe? E quem opta, por exemplo, por não vou oficializar, não vou nem casar, nem descasar, também tem um porém, né? Se separa, vamos dizer, se separa, mas não tem nada que ateste que aquela relação existiu. Mas também a pessoa que se sentir lesada pode procurar justiça
levar testemunha e vai atestar e vai acabar levando metade dos bens do outro. Exatamente. Aí a gente tem o procedimento de reconhecimento e dissolução de união estável. A gente entra com o processo de reconhecer aquela união, né? Que ela não tem documento nenhum que reconhece o início dela, mas daí que durante o processo a gente vai conseguir fazer esse reconhecimento, né? Da união e daí no final do processo dissolver, né? Daí o mesmo procedimento ali daí. Eu já vi casos, doutora, de, por exemplo, homens que se separam de mulheres, né? E a mulher tem 2, 3 filhos, o casal tem 2, 3 filhos, e aí o homem resolve sair de casa, né? Porque, claro, acabou a relação, e deixar a casa para a mulher e os filhos. Como é que fica uma situação como essa? Porque ele está abrindo mão do patrimônio dele em favor da mulher, né? Daí vai lá, separa, como a senhora disse, não faz a dissolução de bens, mas coloca no nome dela, enfim. Isso é legal? Isso pode ser feito? Assim, ó, o que acontece muito, que são muitas, sempre é a mesma dúvida para o pessoal, é essa questão de se separar e deixar, não, nós não vamos dividir os bens, vamos colocar no nome dos filhos. Isso é uma liberdade do casal, porque assim, ó, no divórcio, os filhos não têm nada a ver com a partilha de bens, né? Os filhos são futuros herdeiros. Dos dois? No caso, quando eles vir a falecer, os bens que ficarem no nome deles será dos filhos, né? Mas não que no momento do divórcio, os filhos têm que entrar na partilha, sabe? Já teve casos em que o cliente acha que na hora de dividir os bens, uma porcentagem tem que ficar para os filhos. E isso não existe, né? Tá? O divórcio é a divisão de bens entre o casal, né? A questão de direitos hereditários é outra situação, seria no caso de eles faltar, né? No caso de morte, realmente, que vai gerar o direito de herança daí dos filhos, mas nesse momento não. Mas há a possibilidade, assim, deles se separarem no momento de fazer a partilha, optar em fazer a doação desse bem para os filhos, né? Tem essa possibilidade. Só que no momento que você faz a doação na partilha, ele gera daí o imposto, né? Porque daí alguém... É o 6% lá. Alguém que não era dono, no caso, né? Não foi a pessoa que adquiriu, no caso, os filhos não é um bem deles, então eles vão estar recebendo isso através de uma doação. Daí vai gerar o imposto de ITCMD. Aí tem essa... Uma casa, por exemplo, também que está no nome de uma pessoa e ela foi aumentada depois. Na partilha, aquela pessoa com quem ela se casou, depois da casa já pronta, né? Mas que depois teve uma ampliação, essa pessoa vai ter direito só na ampliação, exemplificando. Exato. Tem muitos casos em que essa é a maior discussão, por isso que já não vai para o extrajudicial e a demanda tem que ser ingressada no judicial, que é o caso do casamento pelo regime parcial de bens, em que o homem ou a mulher entra com o bem já que era de propriedade dela, só que vivem ali 10 anos, só que investindo no bem que já era dela. Aumentando, por exemplo. Exatamente, fazendo as ampliações, modificações, né? Então, às vezes, uma casa, um bem que valia 100 mil, quando eles se separam já está valendo 200, né? Fizeram um muro, trocaram telhado, então fizeram várias benfeitorias ali na casa. Então, o que vai entrar em discussão seria o valor das benfeitorias. Isso é bem delicado, porque daí a questão de provar, né? Porque daí tem que provar essas benfeitorias, né? Tem nota fiscal Exatamente. E tudo mais, né? E não necessariamente no nome do segundo cônjuge que entrou na relação depois, que entrou na casa depois, né? Não necessariamente no pode nome ser no nome de ambos, né? Porque, né, tudo que conquistaram naquele período é dos dois, né? Mas tem que ter essa prova que houve realmente essas ampliações, houve essas benfeitorias para que, né, tenha o direito, né, nesses valores. E de qualquer forma o casal tem que ir lá no cartório, tem que sentar em frente ao cartorário, tem que fazer todo esse processo juntos, ou seja, há necessidade dos dois irem para o cartório. Não necessariamente. Hoje a gente tem a possibilidade, né, de o advogado, né,
representar ambos, os dois, né? Levar toda a documentação, pedir ali, solicitar o divórcio no cartório. E no momento que seria o momento da assinatura, né? Que o casal teria que assinar ali a escritura pública, que é o divórcio deles, eles podem fazer a assinatura online, se eles não estiverem na cidade, né? Hoje há a possibilidade de se fazer através de uma vídeo, que é feita dentro de um sistema do cartório mesmo. Ou há a possibilidade de você nomear um procurador específico ali para aquele ato, né? Então, não tem necessidade do casal ir lá, ambos os dois, estar presente no momento da assinatura da escritura. Você falou ali de imposto, né, quando faz a doação e tal. E nesse caso, porque vai haver uma cisão do patrimônio, um vai ficar com uma parte, outro vai ficar com outra. Se estava no nome de um, vai passar para o nome do outro aquele bem. Aí também vai ter que pagar imposto em cima disso? Quando a partilha é igual, não. Tipo assim, eu tenho uma casa que vale 100 mil e um carro que vale 100. A mulher ficou com a casa e o homem com o carro. Não acrescentou para ninguém. Ambos ficaram com menção igual. Então, não gera imposto. Agora, quando ou o homem ou a mulher fica com um valor maior, aí ele incide o imposto em cima daquele valor, daquela quantidade que ele ficou a mais, entende? Tipo, há casos em que o homem ou a mulher abre mão de algumas coisas, né? Mas daí, digamos, os bens da pessoa acaba acrescentando, porque enquanto eles estavam juntos, eles tinham um patrimônio de 1 milhão, automaticamente era 500 mil de cada um. Mas na hora que eles divorciaram, um ficou com 400 mil e outro ficou com 600. Então, aquele que teve o acréscimo no patrimônio de 100 mil, ele vai ter que pagar o imposto em cima desse acréscimo de patrimônio, sabe? Mas quando a partilha... ficar a mais que o outro. Exatamente. Quando a partilha é igualitária, então ele continua igual, né? Porque você não vai ter um acréscimo no patrimônio, né? Quando ambos estavam juntos era 1 milhão, dividiram, ficou 500 mil para cada um, não teve acréscimo de patrimônio para nenhum. Mas quando há divisão que um acaba ficando mais do que o outro, daí teria a incidência do imposto em cima dessa quantidade que deu de aumento no patrimônio de algum deles. Olha, gente, a gente está discutindo ainda o modo mais fácil de se divorciar. Vocês imaginem um modo mais difícil, que um dia ainda a doutora Luciana vai explicar pra gente, né? Então, imagina como é difícil, viu? Pense bem antes de uma separação, né? Mas assim, o extrajudicial, ele é bem tranquilo, porque é um procedimento que a gente consegue formalizar e finalizar ele em questão de 1 mês, se trazer toda a documentação certinha ali, se a demanda do cartório não tiver muito grande, a gente consegue fazer bem rápido, né? Por quê? Porque é uma coisa que depende só do casal e da quantidade de trabalho do tabelionato, do cartório. E a demanda judicial é algo discutível. Então, é apresentação de provas, é um terceiro, que é, no caso, o juiz analisando aquelas provas, porque cada um chega com uma versão, né? Então, ele tem que entender para ver qual que seria o correto, né? E, claro, a gente está falando aqui de bens maiores, né? Porque você não vai ficar discutindo quem vai ficar com esse pinheirinho, quem vai ficar com essa mesa, né? Ou tem gente que fica discutindo isso, daí complica mais, né? Exatamente. Complica mais, porque isso poderia entrar num acordo ali, né? Bom, hoje se discute até guarda de pet, né? E tem gente que vai mesmo para a justiça para discutir, né? Tem sim. Tem esse tipo de discussão já. Mas assim, daí para ter validade, né, para finalizar esse procedimento extrajudicial, após formalizado ali a escritura pública, lavrada pelo tabelião ali no cartório, assinado pelas partes e pelo advogado, ela deve ser levada a registro, né? Tanto no registro de civil, né, que seria para ali fazer a averbação da alteração do nome, porque muitas mulheres voltam a usar o nome de solteira, né? E alterar também o regime alterar o estado civil da pessoa, né? Que ao invés de ser casada, vai passar para o divorciado, né? Então, para ter validade, tem que efetuar esse registro daí no cartório de registro civil. Assim como deve ser levado a escritura pública
em registro de cartório de imóveis, no caso, houve uma partilha, o meu esposo ficou com uma matrícula, eu fiquei com outra, então essa escritura pública do divórcio, ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis, né, passando, né, a verbar aquela nova citação, né, que cada matrícula vai ficar com 1 ou 50% para cada um. Então, para ter a efetiva validade desse procedimento, tem que ser levado a registro. E aí, dicas importantes, como eu sempre falo, nosso quadro Seus Direitos é informação. Informação é poder, né? É entender e depois você tá super bem no teu casamento, tá tudo indo muito bem, mas um dia, né? Deus queira que não aconteça, mas vai que você vai lembrar, poxa, mas aconteceu, né? A gente queria se separar e eu lembro de uma entrevista lá que a doutora Luciana falou e explicou que isso não precisa ser judicial, pode ser extrajudicial, que é o tema da nossa coluna de hoje. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre um prazer recebê-la. Feliz ano novo, que eu acho que agora a gente só se vê no ano que vem. Né? Obrigada, igualmente, para todos, né? Para o Dinei e para todos que estão assistindo nós.